Bom dia, turma! Hoje começaremos a falar um pouquinho sobre ética. Ética ou filosofia moral é uma área de conhecimento que tem como objetivo investigar a ação humana e seus princípios orientadores. Toda cultura e toda sociedade estabelece-se baseado em valores definidos a partir de uma interpretação do que seria bem ou mal a partir aí da família. Ética, do grego ethos, que significa modo de ser, caráter e comportamento. Podemos perceber que discutir o sentido ético entre os seres humanos nas relações traz uma reflexão sobre liberdade e as decisões que tomamos durante toda a nossa vida, o que é certo e o que é errado. Mas quando vamos olhar o que é certo e errado, sempre temos a questão: o que é certo para um pode não ser certo para o outro, e assim por diante. Por quê? Questionar sobre virtudes e práticas de valores culturais, abrangendo também as ações pessoais. Podemos relacionar a ética com atitudes negativas, que não são muitas vezes desenvolvidas entre os alunos, como o bullying. Então, com isso, pessoal, a partir desse ponto, vamos começar aí a trabalhar o conteúdo do nosso livro Cidadania e Ética, na página 6, começando na página 6, que fala aí um pouquinho sobre ética. E logo em seguida vamos tratar um assunto tão importante que muitas vezes é deixado de lado, como a ética e o bullying. Ética e bullying. Bullying é uma palavra que ainda não tem tradução no português. Trata-se de uma palavra inglesa originada de bullying, que significa brigão. Essa palavra designa qualquer situação caracterizada por agressão intencional, verbal ou física, feita de maneira repetitiva por uma ou mais pessoas contra um ou mais colegas. Assim é possível identificar como bullying as ações envolvendo ameaça, tirania, agressão, intimidação, humilhação e maus tratos. Bullying pode acontecer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, família, vizinhança, trabalho. Porém, nem toda situação de desavença, briga ou discussão pode ser caracterizada como bullying. Para ser bullying, é necessário que as situações apresentadas sejam as seguintes: repetição, intenção, público e concordância. Repetição, porque o agressor faz constantemente as agressões às suas vítimas. Intenção, porque o agressor tem o nítido propósito de maltratar, agredir, humilhar, oprimir, intimidar ou ameaçar a vítima. Público, porque o agressor pratica o bullying diante de uma plateia, ou seja, alguém presencia a situação. Concordância, porque a vítima apresenta ou acha que tem alguma característica que a impede, de certa medida, de se prevenir dessas agressões, como ser muito magro, muito gordo, por exemplo. Assim, nem toda agressão é bullying, mas todo bullying, de uma forma ou outra, é uma agressão. As vítimas de bullying devem procurar de imediato seus responsáveis. Se forem estudantes, o gestor da instituição, para tomar devidas providências. Se o caso não for resolvido, é possível procurar o conselho tutelar ou as delegacias de criança ou adolescente, e pode ser feito bem rápido. Normalmente, observamos a diminuição do rendimento escolar, enfraquecimento ao convívio familiar, problemas de saúde, agressividade e até timidez em excesso. Bom, pessoal, o exercício que é proposto para vocês está na página 8, 9 e 10, até a questão 8. Na primeira questão, vocês vão ter aí uma pergunta bem simples. Nem toda agressão é bullying, mas todo bullying é uma forma de agressão. Pense nisso e desenvolva o que pede abaixo. Como a agressão pode se transformar em bullying? Você vai responder com as suas palavras como é que uma agressão ela pode ser considerada um bullying. Na segunda questão, com base no que discutimos, responda o que significa bullying. Lembrando lá que bullying tal é toda aquela história que eu contei para vocês e que tem no livro de vocês e que vocês podem voltar lá para ver. B.
o que envolve as ações do bullying. Lembrando que pode envolver ameaça, tirania e tudo mais. Terceira questão. Escreva na cruzadinha as palavras correspondentes às características das ações do bullying. Lembrando que vão ser 4 características e vocês vão colocar aí nessa cruzadinha. Questão 4. Explique com suas palavras a seguinte afirmação. Um dos princípios éticos é a valorização do ser humano diante da sociedade. Sendo assim, o bullying é uma ação antiética. Por que a gente poderia dizer que o bullying é uma ação antiética? Será que é correto a gente fazer certas brincadeiras de mau gosto com um colega? Então, você vai colocar aí com as suas palavras. Explique cada uma das características das ações do bullying abaixo. Na questão 5, vocês vão aí explicar cada uma dessas características. Repetição, intenção, público e concordância. Vocês podem ir lá no texto da página 7 e ver o que cada uma dessas características diz. Na sexta questão. Como a vítima do bullying deve reagir em situação de perigo? A quem deve pedir ajuda? Lembrando aí que todas as pessoas que sofrem com esse tipo de agressão podem pedir ajuda aos seus familiares, a gestores de escola. Existem várias formas da gente pedir ajuda. Na 7ª questão, você vai escrever no espaço abaixo algumas das características que as vítimas de bullying podem apresentar. Lembrando aí que vai ter a diminuição do convívio familiar, entre outras ações. Vocês vão repetir aí.